Em novembro de 1979, o jovem Billy Crystal cruzou a porta de uma charmosa casa de estilo espanhol em Pacific Palisades, na Califórnia, e ao olhar ao redor, viu o seu futuro. Ele pagou $435 mil pela propriedade. Mas o que ele realmente comprou foi um palco para a vida. Ele permaneceu ali por longos 46 anos. A cada aniversário celebrado, a cada feriado em família, a cada momento de silêncio e paz ao lado de sua esposa, Janice, aquele lar via o seu valor crescer, atingindo a impressionante marca de $10 milhões. Até que chegou uma fatídica noite de janeiro de 2025. Em apenas 20 minutos, tudo mudou. Uma vida inteira foi revirada. Hoje, a majestosa propriedade encontra-se vazia, silenciosa, enquanto os compradores simplesmente desviam o olhar, recusando-se a fechar negócio. O que, de fato, aconteceu com aquele lugar que guardava 4 décadas de memórias insubstituíveis? E qual foi o único e misterioso objeto que, de alguma forma inexplicável, sobreviveu quando tudo o mais se perdeu? Para entender o peso dessa perda, precisamos voltar ao verdadeiro começo. A história de Billy Crystal começa de um jeito que já parece a cena de abertura de um filme clássico. Ele veio ao mundo no dia 14 de março de 1948, no Doctors Hospital, em Manhattan. Embora alguns registros antigos insistam em dizer 1947, os documentos reais não mentem. Foi em 1948. Suas primeiras memórias foram moldadas pelas ruas agitadas do Bronx, mas sua vida realmente ganhou cor quando a família se mudou para o número 549 da East Park Avenue, em Long Beach, Nova York. Sendo o mais novo de 3 irmãos, Billy cresceu em uma casa que parecia sempre cheia, viva e barulhenta desde o momento em que ele começou a entender o mundo. Sua mãe, Helen, era a força silenciosa que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Enquanto isso, seu pai, Jack, pegava o trem para Manhattan todos os dias para gerenciar algo muito maior do que um simples emprego. Jack comandava a lendária Commodore Music Shop, um lugar mágico onde o jazz não era apenas vendido nos discos. O jazz era vivido. Aquela casa em Long Beach foi o universo inteiro de Billy até os seus 15 anos. Ela guardava tantas histórias que, quando ele a perdeu mais tarde, a sensação foi a de ter uma página inteira de sua própria alma arrancada. Jack Crystal não era um gerente comum. Ele carregava toda uma era de ouro do jazz batendo forte dentro do peito. A Commodore Music Shop, na Rua 52, havia se tornado o verdadeiro coração dos anos dourados do swing, e Jack a administrou com paixão por 15 anos. Até o seu fechamento em 1958. Além disso, ele trabalhou como secretário da Commodore Record Company em Yonkers por quase 2 décadas. E quando não estava atrás de uma mesa, ele estava promovendo shows inesquecíveis no Central Plaza Hall a partir de 1949, organizando noites no Jimmy Ryan's e até levando o jazz para hospitais de veteranos, apenas para que os pacientes pudessem sentir a vida pulsar novamente em suas veias. Jack não tocava nenhum instrumento, mas os músicos o viam como um dos seus. É por isso que lendas da música entravam e saíam da casa dos Crystal como se fossem tios e primos. A conexão com a música corria ainda mais fundo no sangue da família através do tio de Billy, Milt Gabler. Milt fundou a Commodore Records em 1938 e mudou a história da música americana para sempre. Em 1939, foi ele quem teve a coragem de produzir a icônica canção Strange Fruit,
de Billie Holiday, depois que a gravadora Columbia se recusou a tocar no projeto devido à sua verdade dolorosa e brutal sobre a injustiça histórica. Gabler entendeu a força daquela mensagem e a lançou mesmo assim. O resultado? Tornou-se o disco mais vendido da cantora, e 60 anos depois, em 1999, a revista Time a elegeu como a canção do século. Gabler também revolucionou os negócios. Foi o primeiro a relançar discos antigos, a criar vendas por correspondência e a dar crédito nominal a cada músico que participava das gravações. Para o menino Billy, tudo isso não era a história da música. Era, de forma muito simples e natural, apenas o dia a dia da sua família. Mas o capítulo mais fascinante dessa infância envolve a própria Billie Holiday. Ela visitava a casa dos Crystal com tanta frequência que parecia ser apenas mais uma tia querida. Foi ela quem deu ao jovem Billy um apelido que ficaria para sempre. Ela o chamava carinhosamente de Mr. Billy, e ele a chamava de Miss Billie. Em 1953, quando ele tinha apenas 5 anos, seu pai estava produzindo um show para a cantora. Durante os ensaios, Billie olhou para o garotinho e disse algo que mudaria o curso de sua vida. Ela o chamou para ir ao cinema. Os dois caminharam até um teatro próximo e assistiram ao filme de faroeste Os Brutos Também Amam, Shane. No escurinho do cinema, Billy escorregou para o colo de Billie Holiday, completamente maravilhado com a atuação do jovem ator Brandon de Wilde. Quando os créditos subiram, algo havia mudado para sempre dentro daquele menino de 5 anos. Ele decidiu que queria ser ator. O impacto daquele momento no colo da lenda do jazz reverberou por décadas. Em 1991, ao escalar o elenco de Amigos, Sempre Amigos, City Slickers, Billy fez questão de escolher Jack Palance para o papel do chefe da trilha. O motivo? Palance estava no elenco de Shane. O destino amarrava as pontas de forma imprevisível. Porém, aquele mundo quente e seguro da infância desmoronou em um piscar de olhos no dia 16 de outubro de 1963. Jack Crystal sofreu um ataque cardíaco fulminante enquanto jogava boliche. Ele tinha apenas 54 anos. Em um momento, Jack conseguiu fazer uma jogada difícil. Ergueu os 2 braços em um gesto de triunfo e alegria. No segundo seguinte, ele caiu no chão. O New York Times noticiou a tragédia no dia seguinte, mas para o jovem Billy, o mundo simplesmente havia acabado. Ele tinha apenas 15 anos. Pior ainda, ele havia acabado de ter uma discussão boba com o pai minutos antes de Jack sair para o boliche. Esse foi um detalhe cruel que assombrou a mente de Billy por décadas. Anos mais tarde, quando ele criou a aclamada peça teatral e livro 700 Domingos, 700 Sundays. Ele explicou com uma simplicidade dolorosa que esse número era o cálculo exato de quantos domingos ele pôde passar com o pai antes de perdê-lo. Não era um truque de marketing ou um título teatral. Era a maneira humilde e desesperada de um filho tentar segurar o tempo que lhes foi roubado. A mãe de Billy, Helen, viveu até 2001, chegando aos 86 anos de idade. Mas Billy confessou que, mesmo mais de 60 anos após aquela noite no boliche, ele ainda pensa no pai todos os dias da sua vida. A casa na East Park Avenue ficou congelada em sua memória, imortalizando cada risada, cada visita de um gênio do jazz e cada um daqueles 700 domingos sagrados. Antes mesmo da morte de Jack, o chão já começava a ceder. À medida que o mundo da música mudava drasticamente no início dos anos 1960, Jack Crystal enfrentou um declínio que ele não conseguia impedir. O jazz estilo Dixieland perdeu força.
Grandes lojas de discos com descontos esmagaram os pequenos comerciantes e a amada Commodore Music Shop já havia fechado suas portas anos antes. Em 1963, antes de seu coração parar, Jack já estava desesperado, lutando para encontrar um trabalho estável para sustentar aqueles que mais amava. Uma vida de glórias, substituída por um silêncio abrupto. Ele havia passado décadas dando vida ao jazz no Central Plaza Hall e além. No entanto, à medida que os anos 1960 avançavam, o peso do mundo parecia desabar sobre os ombros de Jack Crystal. Para sustentar a família que tanto amava, ele foi forçado a manter 2 empregos exaustivos. A pressão crescia a cada amanhecer, apertando o peito. Os domingos, então, tornaram-se o seu único refúgio, o único espaço sagrado na semana em que ele podia dar aos filhos a sua atenção total e indivisível. Foi essa devoção silenciosa que, anos mais tarde, tornaria aqueles 700 domingos tão profundos e dolorosos. Essa tensão pairou sobre ele como uma nuvem escura, até aquela fatídica noite de outubro, na Cotin Deden Tau. Vaporate made, Danay died sharing design me abruptamente. Billy carregou o peso cruel daquela última discussão com o pai por décadas a fio. Em uma entrevista tocante concedida em dezembro de 2024, aos 76 anos, ele confessou que o pai nunca sai de seus pensamentos. Quando pessoas mais velhas, que tiveram o privilégio de conhecer Jack, falam dele com carinho e reverência, isso significa o mundo para Billy. A ausência do pai é um fantasma gentil que o acompanha tanto nos grandes palcos quanto nos pequenos silêncios do dia a dia. Ao receber a prestigiada honraria do Kennedy Center no final de 2023, Billy sentiu a presença de seus pais pairando sobre ele, quase como se pudesse tocá-los. O peito apertou ao pensar em tudo o que eles não viveram para ver. Ainda assim, no fundo de sua alma, ele acredita que, à sua própria maneira, eles testemunharam cada uma de suas vitórias. Foi um luto que o tempo nunca apagou. Apenas amoleceu e se transformou em algo que ele carrega com imensa ternura. Mas Jack não foi apenas o herói de infância de Billy. Ele foi também o seu primeiro e maior mentor na comédia. Aquela casa, já impregnada com a alma das lendas do jazz, também transbordava piadas, imitações e um tipo de humor contagiante que fazia as noites brilharem de alegria. Billy e seus irmãos passavam horas reencenando quadros de gênios do humor como Bob Newhart e Sid Caesar. Jack simplesmente amava as pessoas e trazia uma luz inexplicável para qualquer ambiente em que entrava. É por isso que perdê-lo aos 15 anos abriu uma ferida tão devastadora. Mais tarde, Billy reconheceria que essa tragédia lhe deu uma nova dimensão para valorizar o homem incrível que Jack havia sido. Ironicamente, foi essa mesma dor avassaladora que o empurrou para os braços da comédia de uma forma que nada mais seria capaz de fazer. Ele despejou cada gota de saudade, riso e lágrima em 700 Sundays, 700 domingos, o espetáculo autobiográfico que se consagraria como o seu maior triunfo na Broadway. A peça estreou em 5 de dezembro de 2004 no Broadhurst Theatre e, logo na primeira semana, quebrou todos os recordes de bilheteria da casa. Foram 163 apresentações de pura catarse, arrecadando cerca de 14 milhões de dólares em 6 meses de sucesso absoluto. No Tony Awards de 2005, ao vencer o prêmio de melhor evento teatral especial, Billy declarou com a voz embargada que aquele era o trabalho de sua vida, pois o reconectara com a sua própria essência.
Para garantir que o nome de seu pai ecoasse pela eternidade, ele ajudou a fundar o Jack Crystal Theatre na NYU, imortalizando a história de Jack em um lugar dedicado puramente à arte. Porém, antes que a atuação tomasse conta de sua vida e o guiasse para as luzes de Hollywood, Billy tinha uma certeza inabalável. O beisebol seria o seu destino. Na Long Beach High School, ele era um ágil jogador de segunda base e liderava o time principal com pulso firme como capitão. O sangue esportivo corria na família. Seu pai havia sido arremessador pela St. John's University, fazendo com que o esporte parecesse o ritmo natural de suas vidas. Em 1965, essa paixão lhe rendeu uma bolsa de estudos esportiva para a Marshall University, na Virgínia Ocidental. O sonho parecia estar se concretizando. Mas a vida tem uma forma peculiar de redirecionar nossos caminhos. Ao chegar lá, ele descobriu que o programa de beisebol havia sido subitamente suspenso. Billy nunca chegou a jogar uma única partida oficial. Aquela decepção esmagadora, somada à solidão de estar longe de casa em um mundo tão diferente, o empurrou de volta para Nova York após apenas um ano. O que parecia o fim amargo de uma jornada, silenciosamente, estava apenas apontando-o para a sua verdadeira vocação. De volta à casa, ele se matriculou na Nassau Community College e mudou seu foco para o teatro. Uma escolha que reescreveu o roteiro de sua vida. Foi lá também que sua namorada dos tempos de colégio, Janice Goldfinger, estudava. Naquele ambiente criativo, tanto o seu novo sonho artístico quanto o seu grande amor encontraram o solo perfeito para florescer. Ele começou a se apresentar com o grupo de teatro de ex-alunos e sentiu pela primeira vez sua arte ganhar forma e substância. Aquele período humilde e mágico seria a semente do gigante do entretenimento que ele se tornaria. Sempre buscando mais, Billy transferiu-se para a Universidade de Nova York, NYU, e formou-se em 1970 com um diploma em direção de cinema e televisão. Lá, ele teve o privilégio de sentar nas salas de aula de um jovem, genial e formidável professor chamado Martin Scorsese, que na época estava finalizando seu primeiro filme enquanto ensinava. Billy guardou na memória a imagem de um Scorsese intenso e até intimidador. Um mestre que exigia que os alunos justificassem cada mínima escolha criativa na tela. A sala de aula era um verdadeiro celeiro de gênios. Ao lado de Billy, sentavam-se futuros ícones como Oliver Stone e Christopher Guest. O rigor inegociável daquele treinamento na NYU ficou tatuado em sua mente. Décadas depois, Billy aplicaria essas mesmas lições ao dirigir seus próprios sucessos no cinema, incluindo A Vida é um Show, Mr. Saturday Night, 1992, Esqueça Paris, Forget Paris, 1995, e o aclamado filme da HBO 61 2001. Mas 1970 não foi marcado apenas por sua formatura. Foi o ano em que ele selou seu destino com a mulher de sua vida. Ele se casou com Janice no dia 4 de junho daquele ano. Os dois haviam se conhecido em 1966, quando eram apenas adolescentes. E a ligação entre eles só fez crescer e se aprofundar contra todas as probabilidades de Hollywood. A primeira filha do casal, Jennifer, nasceu em 26 de janeiro de 1973 e logo encontrou seu próprio caminho como atriz. Em 1977, a família celebrou a chegada de Lindsay, que mais tarde se consagraria como documentarista. Olhando para o panorama do ano de 2025, Billy e Janice celebravam impressionantes 55 anos de casamento. Uma das uniões mais raras, sólidas e respeitadas do show business.
compartilhando agora a imensa alegria de ver o mundo através dos olhos de seus 2 netos, Ella e Dylan. No entanto, logo após a faculdade, a glória ainda era um sonho muito distante, e a realidade batia à porta. Para sobreviver e sustentar sua nova família, Billy aceitou o trabalho de professor substituto na Long Beach Junior High School. Ele ensinava durante o dia e corria incansavelmente atrás da comédia durante a noite. Ao longo do início da década de 1970, ele lapidou seu talento com grupos de improvisação antes de reunir a coragem necessária para se lançar na carreira solo. Foram incontáveis noites de suor e tensão nos palcos esfumaçados de clubes lendários como o The Improv e o Catch a Rising Star. Nesses palcos, ele dividia os microfones e as angústias com uma geração que em breve dominaria o mundo: Robin Williams, Jerry Seinfeld, Andy Kaufman, Richard Lewis e tantos outros. Aqueles clubes não eram para os fracos. Eram salas difíceis, arenas implacáveis onde jovens artistas aprendiam a ler a plateia em segundos ou desmoronavam sob o silêncio. Billy não recuou. Ele trabalhou no The Bitter End no Playboy Club, na famosa Comedy Store, e aos poucos foi subindo os degraus até conseguir a honra de abrir os shows da lenda Sammy Davis Jr. nas luxuosas noites de Lake Tahoe. Todo esse suor, rejeição e persistência moldaram a voz cômica, afiada e inconfundível, que muito em breve o tornaria famoso no mundo inteiro. Tudo estava sendo preparado. E então chegou o ano de 1975, o momento exato em que o mundo inteiro parecia pronto para se abrir diante dele. E então chegou o ano de 1975. Parecia ser o momento exato em que o universo finalmente diria sim para Billy Crystal. Ele havia sido escalado para o primeiro episódio de um programa novato da NBC, que estrearia no dia 11 de outubro. O nome desse programa? Saturday Night Live. SNL. Billy ensaiou exaustivamente, horas a fio, lapidando uma peça de 6 minutos e meio que ele tinha certeza absoluta de que o apresentaria ao mundo em grande estilo. Era um esquete de mímica brilhante e engenhoso, onde ele interpretava o ator Victor Mature, atravessando um safari africano para resgatar a estrela Rita Hayworth das garras de uma tarântula gigante. Fora das câmeras, a lenda da locução, Dom Pardo, criava os efeitos sonoros ao vivo, esmagando batatas fritas em perfeita sincronia com os passos de Billy. Era uma coreografia delicada, uma verdadeira obra de relojoaria cômica, que dependia de um tempo de respiração perfeito. Encurtá-la seria destruir toda a mágica. Mas a televisão ao vivo é um monstro implacável. Faltando apenas algumas horas para a transmissão nacional, o criador do programa, Lorne Michaels, deu a notícia fatal. O tempo estourou. O esquete precisava ser cortado para apenas 2 minutos. Para Billy, isso tornava a apresentação impossível. Seus empresários bateram o pé, recusando-se a deixar que a obra fosse fatiada e perdesse o sentido. Como resultado, o esquete foi sumariamente arrancado do roteiro. Em seu lugar, entrou a clássica rotina do Super Mouse, Mighty Mouse, feita por Andy Kaufman. A dor daquela noite foi uma ferida aberta. O que tornava a perda ainda mais insuportável era a ironia cruel do destino. Billy havia recusado um convite pessoal de Bill Cosby para participar de um grande especial de TV, justamente porque os produtores do SNL disseram que ele não poderia fazer os dois. Ele escolheu o SNL. No fim das contas, ele ficou sem nenhum dos dois. Mais tarde, ele confessaria o quão furioso e decepcionado se sentiu naquela noite, embora, com a sabedoria do tempo, tenha entendido a pressão esmagadora
que estava sobre os ombros de todos os envolvidos, mas o destino sempre recompensa quem não desiste. Ele finalmente fez sua grande aparição no SNL, meses depois, no dia 17 de abril de 1976. Naquele dia, ele aprendeu uma lição silenciosa, mas poderosa. Na vida de um artista, até mesmo um coração partido pode empurrá-lo para a frente, e nenhum esforço genuíno é verdadeiramente desperdiçado. Foi essa resiliência que o preparou para 1977, quando Billy Crystal aceitou um papel que poderia ter enterrado sua carreira antes mesmo de ela decolar de verdade, mas que, silenciosamente, o forjou para tudo o que viria a seguir. Aos 29 anos, ele se transformou em Jody Dallas, na série da rede ABC, Soap. Este não era um papel qualquer. Jody foi um dos primeiros personagens abertamente gays a ter um papel regular e fixo na história da televisão americana. A série estreou em 13 de setembro de 1977 e ficou no ar até 20 de abril de 1981, entregando a Billy 93 episódios de trabalho constante e, acima de tudo, atenção nacional implacável. Soap era uma paródia noturna das dramáticas novelas de rádio e TV, acompanhando as vidas caóticas de duas irmãs e suas famílias disfuncionais. Porém, dentro daquela sátira exagerada, Billy decidiu fazer algo profundamente real e autêntico, simples e verdadeiro. Ele assumiu o trabalho porque queria criar um personagem que fosse humano, caloroso, crível e amável. Ele queria alguém que arrancasse risadas genuínas do público e não alguém de quem o público risse por preconceito. Era caminhar sobre uma corda bamba sem rede de proteção. Ele sabia que se errasse o tom, todas as portas de Hollywood se fechariam para ele para sempre. Mas, se acertasse, ele poderia literalmente mudar o que a televisão americana considerava possível. A tempestade desabou com uma fúria avassaladora muito antes de o primeiro episódio ir ao ar. Em junho de 1977, um artigo da revista Newsweek fez um alarde sensacionalista sobre a série, pintando um cenário que assustou a América conservadora. Aquele único texto foi a faísca que provocou o envio de 32 mil cartas de protesto para a rede ABC. Daquele mar de correspondências, apenas 9 cartas apoiavam o programa. Organizações religiosas de peso formaram um exército contra a produção. O Conselho Nacional de Igrejas, a Igreja Unida de Cristo, a Igreja Metodista Unida, o Conselho Nacional dos Bispos Católicos e a Comissão de Vida Cristã da Convenção Batista do Sul uniram suas vozes em um ataque coordenado contra Soap. A Arquidiocese Católica Romana de Los Angeles chegou a exigir um boicote em nível nacional. Assustados, os anunciantes retiraram seus milhões em comerciais. O pânico foi tanto que 18 emissoras afiliadas da ABC simplesmente se recusaram a transmitir a série em sua estreia. A histeria chegou a um ponto tão absurdo que um vice-presidente da emissora chegou em casa e descobriu que seu filho, de apenas 11 anos, havia sido forçado por uma professora de sua escola paroquial a escrever uma carta exigindo o cancelamento do programa do próprio pai. Danny, não é brincadeira. Eu sou gay. Uma simples linha de roteiro que balançou as estruturas do país. O medo tomou conta do mercado financeiro. Várias empresas venderam suas ações da ABC em um protesto agressivo. E o mais impressionante de tudo isso? Todo esse caos, todo esse ódio, aconteceu antes mesmo que qualquer pessoa visse Jody Dallas dizer uma única palavra na tela. Mas a pressão não vinha apenas de um lado.
No olho do furacão, as organizações de direitos dos homossexuais também estavam apavoradas. Grupos ativistas temiam profundamente que o programa acabasse prejudicando a causa em vez de ajudar. Eles tinham pavor de que Jodie se tornasse um pacote ambulante de estereótipos cruéis, em vez de uma pessoa de carne e osso. O roteiro original não ajudava. Os primeiros rascunhos mostravam Jodie querendo passar por uma cirurgia de redesignação sexual apenas para poder se casar com seu namorado, Dennis, um jogador profissional de futebol americano não assumido, interpretado por Bob Seagren, um verdadeiro campeão olímpico de salto com vara. Os ativistas argumentavam, com razão, que essa mistura sensacionalista de histórias confundiria o grande público e reduziria as lutas de uma comunidade inteira a meros truques de audiência. Após várias reuniões tensas a portas fechadas com os grupos LGBTQIA+, a emissora ABC concordou em mudar a rota. A trama da cirurgia foi descartada logo nos primeiros episódios. Mas a censura dos executivos da rede era brutal e desenhou uma caixa invisível sufocante ao redor de Jodie. O personagem e seu namorado Dennis foram terminantemente proibidos de se beijar, de deitar na mesma cama ou até mesmo de se tocar de qualquer maneira que o público pudesse interpretar como romântica. Billy relembrou mais tarde que, ao tentar gravar cenas de amor com Seagren, sob essas regras estritas, ele podia sentir partes da plateia no estúdio rindo nervosamente e se contorcendo nas cadeiras, completamente perdidos sobre como deveriam reagir àquilo. Apesar da corda bamba, do ódio religioso, do pânico dos executivos e das censuras, quando SOP finalmente invadiu as salas de estar da América, os números contaram a verdadeira história. Cerca de 19 milhões de espectadores sintonizaram suas TVs. E, semana após semana, as pessoas continuaram voltando, assistindo Jodie Dallas crescer muito além de uma mera controvérsia. Em entrevistas calorosas de 1978, Billy sorria ao contar que o retorno das ruas era esmagadoramente positivo. O público abraçou o personagem. Eles chamavam Jodie de honesto, sensível, vulnerável. E muitos diziam que realmente se importavam com o que acontecia com ele. Para o orgulho imenso de Billy, as pessoas começaram a perceber que, dentro daquele hospício cômico repleto de personagens insanos, o rapaz gay era, na verdade, a alma mais sensata, pé no chão e madura de toda a série. O resultado daquela coragem? SOAP ignorou os boicotes e acumulou 17 indicações ao prêmio Emmy, incluindo 3 monumentais indicações para Melhor Série de Comédia consecutivamente em 1978, 1980 e 1981. O que parecia ser o fim de tudo, provou ser o início da lenda de Billy Crystal. O impacto de SOAP foi inegável. A série não apenas sobreviveu às polêmicas, como também foi aclamada pela crítica, culminando na vitória de Katherine Helmond, que levou para casa um Globo de Ouro em 1981 por seu trabalho brilhante no show. Mas para Billy, o papel de Jodie Dallas fez muito mais do que apenas lhe dar fama nacional. Aqueles anos nas trincheiras da televisão provaram aos implacáveis executivos de Hollywood que ele era um ator de verdade, capaz de sustentar emoções complexas e não apenas um comediante de pé contando piadas rápidas. Mais importante ainda, ele provou às emissoras que representações cuidadosas, humanas e respeitosas de personagens gays podiam não apenas sobreviver, mas prosperar de forma estrondosa no cobiçado horário nobre. Mas, mesmo com todo esse sucesso brilhando na superfície, havia um hematoma profundo na alma de Billy que o público não via.
Anos antes de Soap transformá-lo em uma estrela, ele havia se preparado para o que acreditava ser a grande chance de sua vida no Saturday Night Live. A lembrança daquela noite de 11 de outubro de 1975, a estreia histórica do programa, ainda queimava. Ele deveria ter subido ao palco para apresentar seu meticuloso esquete salvando Rita Hayworth de uma tarântula. Ele havia até mesmo recusado um especial lucrativo e garantido com o gigante Bill Cosby só para estar ali. E então, minutos antes de ir ao ar, o criador Lorne Michaels cortou a sua apresentação. Billy teve que ficar nos bastidores, engolindo a seco, assistindo sua grande chance desaparecer no ar enquanto o show continuava sem ele. Mais tarde, ele confessaria com uma franqueza dolorosa que aquela foi, sem dúvida, uma das noites mais difíceis e cruéis de toda a sua carreira. Aquela dor nunca o abandonou de verdade. O gosto do quase. Por isso, durante os anos em que Soap esteve no ar, entre 1977 e 1981, Billy não se acomodou nas poltronas confortáveis da fama televisiva. Longe disso, ele continuou trabalhando silenciosamente, afiando seu material de stand-up nas madrugadas, construindo novas piadas e, no fundo do coração, esperando pacientemente por uma nova brecha naquele mesmo programa que um dia havia batido a porta na sua cara. Quando Soap chegou ao fim, em abril de 1981, sua visibilidade na TV e seu amadurecimento como comediante de palco começaram a se alimentar mutuamente. As multidões nos clubes de comédia ficaram maiores e as ofertas de trabalho se tornaram muito mais generosas. O destino, que havia sido tão duro em 1975, preparava um roteiro de redenção perfeito. No dia 17 de março de 1984, Billy Crystal finalmente caminhou de volta pelos corredores do famoso Estúdio 8 Horas da NBC. Mas, desta vez, as coisas eram diferentes. Ele não era mais um novato nervoso e desesperado implorando por 2 minutos de atenção. Ele entrou como o apresentador convidado, host, do Saturday Night Live. Aquela noite foi tão absurdamente bem-sucedida que os produtores ficaram maravilhados e o convidaram para retornar e apresentar o grandioso final da 9ª temporada, no dia 5 de maio de 1984. O que começou como uma redenção pessoal, rapidamente se transformou em uma oferta irrecusável. Para a temporada de 1984 a 1985, Billy Crystal foi convidado pelo produtor executivo Dick Ebersol para se juntar ao elenco fixo do programa. Aquele mesmo homem que quase uma década antes ficou isolado no corredor chorando a perda do seu esquete, agora era o coração pulsante no centro do palco. E desta vez, ele sabia exatamente o que fazer com os holofotes. A verdadeira história desse retorno não começou em 1984. Começou na dor de 9 anos antes, e Billy nunca se esqueceu disso. Ele costumava dizer com uma humildade comovente que teve muita sorte de ter sido cortado em 1975. Porque em 1984 ele estava realmente pronto. Os anos de exílio não foram desperdiçados. Ele viajou pelo país fazendo stand-up, participou do programa de variedades concorrente de Howard Cosell, assumiu papéis na TV e gravou 2 aclamados especiais de comédia para a HBO em 1979 e 1984. Lá atrás, o jovem sonhador imaginava fazer pequenas aparições esporádicas e, aos poucos, conquistar um espaço no SNL. Esse sonho frágil ruiu com um único corte. Mas o homem que atendeu o telefone para Dick Ebersol em 1984 tinha algo que sua versão mais jovem não possuía. Ele havia sobrevivido à humilhação,
aprendido a dominar e hipnotizar qualquer plateia e forjado uma confiança e uma habilidade de improvisação que fariam sua segunda chance ser inesquecível. Billy transformou sua velha rejeição em um mantra de vida, uma lição que mais tarde faria questão de compartilhar com o mundo. A rejeição não significa necessariamente que você falhou. Às vezes, significa apenas que você ainda não está pronto. E a prova definitiva de que ele estava pronto explodiu na tela das televisões no exato momento em que ele apresentou o SNL, em março de 1984. Naquela noite, ele introduziu um personagem que não seria apenas engraçado, seria um fenômeno cultural avassalador. Seu nome era Fernando. Tratava-se de uma paródia afetuosa, porém hilária, do ator argentino Fernando Lamas. Fernando era um entrevistador de celebridades incrivelmente presunçoso, mas absurdamente charmoso, com um sotaque carregado e uma voz sedosa que parecia derreter na tela. Ele apareceu pela primeira vez durante o quadro Saturday Night News, comentando sobre quais estrelas de Hollywood estavam apoiando quais candidatos presidenciais nas eleições de 1984. E foi nessa aparição despretensiosa que Billy olhou profundamente para a câmera e soltou a frase que o perseguiria para o resto de sua vida. "You look marvelous." Você está maravilhoso, /A. A frase não foi apenas dita. Ela detonou como uma bomba na cultura pop americana. Da noite para o dia, as pessoas repetiam "You look marvelous" nos escritórios, nos pátios das escolas, nos jantares de família e nos monólogos dos talk shows noturnos. Quando Billy assumiu seu lugar no elenco regular mais tarde naquele ano, Fernando ganhou seu próprio espaço, um quadro recorrente batizado de Fernando's Hideaway. O cenário era íntimo, uma cabine de canto em um restaurante elegante, onde Fernando entrevistava celebridades reais, sem absolutamente nenhum roteiro. Gigantes como Ringo Starr, Mr. T, Hulk Hogan e até o lendário jornalista esportivo Howard Cosell sentaram-se frente a frente com ele. Tudo o que acontecia ali era pura improvisação. Um verdadeiro jazz cômico que faria o seu pai, Jack Crystal, sorrir de orgulho. O personagem se tornou um pilar de audiência tão gigantesco que ajudou a carregar o Saturday Night Live nas costas durante um dos períodos de transição mais difíceis da história do programa. Billy entendia, como poucos, a alquimia de transformar um momento de riso no palco em um verdadeiro império. Em 1985, surfando nessa onda gigantesca, ele gravou um álbum de comédia brilhantemente intitulado Marvelous, que misturava seu material afiado de stand-up com a persona irresistível de Fernando. Mas ele não parou por aí. No mesmo ano, ele lançou um single musical, co-escrito com o gênio musical Paul Shaffer e lançado pela gigantesca gravadora A&M Records. O que parecia apenas uma piada musical tornou-se um sucesso comercial estrondoso. Durante o inesquecível verão de 1985, a música You Look Marvelous disparou nas paradas. Ela alcançou a 58ª posição na cobiçada Billboard Hot 100. Chegou ao 17º lugar no Canadá e cravou a 27ª posição na Billboard Dance and Club Chart, tocando nas pistas de dança do país inteiro. O videoclipe se tornou um clássico cult na MTV, mostrando Billy, perfeitamente encarnado como Fernando, deslizando pela noite em uma limusine luxuosa, cercado por modelos deslumbrantes. A consagração final dessa jornada improvável aconteceu no palco do Grammy Awards de 1986. Aquela piada de improviso, nascida das cinzas de uma rejeição dolorosa de 9 anos antes, havia rendido a Billy Crystal uma indicação ao Grammy de melhor gravação de comédia.
Embora a estatueta daquela noite tenha ido para a brilhante Whoopi Goldberg, o prêmio maior já estava nas mãos de Billy. Ele provou ao mundo, e a si mesmo, que tinha o poder não apenas de criar um bordão televisivo inesquecível, mas de transformá-lo em uma marca global, de sucesso comercial absoluto. A indústria do entretenimento não demorou a notar que o talento de Billy no Saturday Night Live ia muito além de imitações baratas. Em 1985, ele recebeu sua primeira indicação ao cobiçado prêmio Primetime Emmy de melhor performance individual em programa de variedades ou musical, coroando o seu trabalho impecável na temporada de 1984 a 1985. Grande parte desse reconhecimento, claro, devia-se ao impacto vulcânico do personagem Fernando. Billy não levou a estatueta para casa naquele ano, mas a semente estava plantada. Com o tempo, ele colecionaria nada menos que 6 prêmios Emmy, a maioria deles ligados ao seu brilhantismo como apresentador e roteirista em especiais e grandes premiações. Mas, curiosamente, no auge absoluto de sua popularidade na TV, Billy tomou uma decisão que deixou muitos executivos coçando a cabeça. Ele permaneceu no elenco fixo do Saturday Night Live por apenas aquela única temporada. Depois disso, ele simplesmente fez as malas, levou Fernando consigo e virou as costas para a segurança da televisão. Seu olhar agora estava fixo no cinema. Era o início do próximo e mais arriscado capítulo de sua vida. Logo nos primeiros passos em Hollywood, os filmes começaram a revelar até onde os seus instintos afiados de improvisação poderiam chegar. Quando o genial diretor Rob Reiner o escalou para o papel de Miracle Max, Max o Milagroso, no clássico A Princesa Prometida, The Princess Bride, ele entregou a Billy apenas algumas palavras simples como um norte. Divirta-se invadindo. Aquela frase não só se tornaria icônica, mas serviu como um passe livre para que o comediante brincasse livremente com o roteiro. A cena de Miracle Max dura apenas cerca de 5 minutos na tela, mas foi tão intensa e cheia de improvisos que exigiu 3 dias inteiros de filmagem e aproximadamente 30 horas de câmera ligada. Billy inventou tantas piadas inéditas, mudou tantas vozes e criou reações tão absurdas que o elenco e a equipe técnica simplesmente não conseguiam parar de rir. A situação saiu tanto do controle que os engenheiros de som tiveram que expulsar dezenas de pessoas do set, pois as risadas abafadas estavam vazando e arruinando o áudio das gravações. Até mesmo o diretor, Rob Reiner, teve que sair do estúdio várias vezes porque não conseguia segurar as gargalhadas diante da loucura de Billy. O visual bizarro do personagem também foi obra dele. Billy sentou-se com o maquiador e disse, com a maior naturalidade do mundo, que queria que Miracle Max se parecesse com uma mistura inusitada do lendário empresário de beisebol do New York Yankees, Casey Stengel, com a sua própria avó. Essa combinação improvável deu vida a um curandeiro pequeno, corcunda e rabugento, que não apenas roubou a cena, mas se tornou uma das figuras mais citadas e amadas da comédia de fantasia moderna. A Princesa Prometida provou o quão destrutivamente engraçado ele poderia ser em um papel minúsculo. O clássico Harry e Sally, feitos um para o outro, When Harry Met Sally, provou o que acontecia quando ele carregava o peso de uma história inteira em seus ombros. No dia 21 de julho de 1989, o filme ganhou lançamento nacional, chegando a 775 cinemas nos Estados Unidos. Nos bastidores, Billy estava apavorado.
Ele confidenciou a amigos o seu medo de que aquela pequena comédia romântica fosse sumariamente esmagada e esquecida sob o peso de verdadeiros monstros de bilheteria que dominavam o verão daquele ano, como Indiana Jones e a Última Cruzada e o Batman de Tim Burton. No entanto, o filme, de forma silenciosa e poderosa, transformou-se em um fenômeno cultural. Ele arrecadou impressionantes 8,8 milhões de dólares apenas no seu primeiro fim de semana de grande circuito e, impulsionado pelo boca a boca apaixonado do público, expandiu para 1.174 salas de cinema. Quando finalmente saiu de cartaz, aquela comédia romântica de orçamento modesto, 16 milhões, havia faturado 92,8 milhões de dólares na América do Norte, alcançando a marca de 93,3 milhões mundialmente. A sua performance como Harry Burns, um homem neurótico, cínico, mas inexplicavelmente charmoso, ao lado de Meg Ryan, que brilhava como a esperançosa e perspicaz Sally Albright, rendeu a Billy sua primeira indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical. Mas o verdadeiro prêmio foi invisível. O filme transformou a sua imagem para sempre. Ele deixou de ser visto por Hollywood apenas como o comediante das piadas rápidas. Ele agora era um protagonista romântico, humano, crível e capaz de ancorar um grande filme de estúdio. E o que pouca gente sabe é que grande parte da mágica e do coração desse filme veio de coisas que o público jamais viu no papel. Na inesquecível cena da Katz's Delicatessen, em Nova York, onde a personagem de Meg Ryan demonstra, no meio do restaurante lotado, como as mulheres podem fingir orgasmos. O roteiro original já era brilhante, mas foi o instinto de Billy que afiou a piada para a eternidade. Foi dele a ideia de sugerir que a própria mãe do diretor Rob Reiner, Steli Reiner, interpretasse a cliente sentada na mesa ao lado. Foi Billy quem sugeriu que, após assistir à apresentação de Sally, a senhora olhasse calmamente para o garçom e dissesse: "Eu vou querer o mesmo que ela." Essa fala não existia no roteiro impecável de Nora Ephron, mas tornou-se simplesmente uma das falas mais lendárias e citadas de toda a história do cinema mundial. A improvisação não parou por aí. Na cena gravada no famoso Metropolitan Museum of Art, Billy inventou, no susto, uma voz estridente e ridícula para dizer que havia muita pimenta no seu paprikash. Ele e o diretor concordaram em não avisar Meg Ryan sobre essa brincadeira. O resultado? As risadas e reações de Meg na tela são puras, espontâneas e 100% reais. O mesmo aconteceu durante o jogo de imagem e ação, Pictionary, quando a expressão sem sentido boca de peixe bebê, babyfish mouth, explodiu da boca dele, gerando um momento de pura genialidade improvisada. O diretor Rob Reiner confiava tanto em seus atores que lhes deu total liberdade para pintar sobre a tela já perfeita do roteiro de Ephron. Foi essa liberdade rústica e verdadeira que fez com que Harry e Sally não parecessem personagens de ficção, mas sim pessoas reais que você poderia encontrar em um café qualquer de Nova York. Hollywood decidiu submeter Billy a um teste ainda maior e mais cruel em 1991, quando estreou Amigos, Sempre Amigos, City Slickers. No dia 7 de junho daquele ano, o filme abriu em primeiro lugar absoluto nas bilheterias, arrecadando 13 milhões de dólares em impressionantes 1.902 telas de cinema. O que torna esse número um verdadeiro milagre é o fato de que, naqueles mesmos dias, o país inteiro estava com os olhos paralisados nas finais da NBA, em um duelo épico entre o Los Angeles Lakers de Magic Johnson e o Chicago Bulls de Michael Jordan.
Nem mesmo o maior evento esportivo da América conseguiu roubar o brilho do filme de Billy. Em City Slickers, ele deu vida a Mitch Robbins, um nova-iorquino soterrado em uma crise de meia-idade que decide participar de uma perigosa condução de gado pelo oeste selvagem para tentar descobrir quem ele realmente é, antes que seja tarde demais. O filme era um milagre de equilíbrio. Misturava questões dolorosas e profundas sobre o propósito da vida com uma comédia escrachada e uma aventura irresistível para toda a família. A aposta rendeu frutos colossais. O filme arrecadou 124 milhões de dólares nos Estados Unidos e chegou à incrível marca de 179 milhões mundialmente, partindo de um orçamento de apenas 27 milhões. Tornou-se um dos filmes de maior bilheteria de todo o ano de 1991. Os críticos o aplaudiram de pé. E Billy recebeu sua merecida segunda indicação ao Globo de Ouro de Melhor Ator, em 1992. No auge do seu sucesso, a comédia estava sendo exibida simultaneamente em 2.171 cinemas, permanecendo em cartaz por uma média incrível de mais de 9 semanas ininterruptas por sala. Billy Crystal não era mais apenas uma estrela. Ele era uma força da natureza que não podia ser ignorada. O estrondoso sucesso de Amigos, Sempre Amigos, deixou uma mensagem cristalina para Hollywood. Billy Crystal não era apenas um coadjuvante de luxo. Ele podia carregar o peso de grandes projetos de estúdio como o astro principal. E esses sucessos não foram acidentes isolados. Entre 1986 e 1999, ele construiu uma sequência de ouro, consolidando-se como um dos protagonistas de comédia mais confiáveis e rentáveis de toda a indústria cinematográfica. Tudo começou a ganhar velocidade com Dois Tiras em Apuros, Running Scared, 1986. Uma eletrizante comédia de ação ao lado do lendário Gregory Hines, que arrecadou 38,5 milhões de dólares e fechou o ano como o 26º filme de maior bilheteria. Em dezembro de 1987, ele formou uma dupla inesquecível com Danny DeVito no hilário Jogue a Mamãe do Trem, Throw Mama from the Train. O filme estreou arrebatando 7,3 milhões e continuou escalando até faturar impressionantes 51,7 milhões de dólares. Um lucro colossal para um orçamento de apenas 14 milhões. Esse ímpeto inabalável atravessou o início dos anos 1990 e atingiu o seu clímax absoluto com Máfia no Divã, Analyze This, 1999. Nele, Billy interpretou um psiquiatra à beira de um ataque de nervos, encarregado de tratar ninguém menos que o poderoso chefão da máfia, interpretado pelo gigante Robert De Niro. A premissa era genial, e o público respondeu à altura. O filme estreou com 18,4 milhões e escalou até impressionantes 176,9 milhões de dólares em todo o mundo. Embora os relatórios sobre os custos de produção variassem entre 30 e 80 milhões, o fato inegável era que o lucro havia sido astronômico. O sucesso foi tão esmagador que garantiu uma sequência direta em 2002. Durante esse período mágico de 13 anos, os filmes de Billy aterrissaram repetidas vezes na faixa de 38 a 179 milhões de dólares em bilheteria, transitando sem esforço entre aventuras policiais, romances delicados e comédias sobre mafiosos. Para os implacáveis executivos dos estúdios, o nome Billy Crystal, no topo de um pôster, significava apenas uma coisa: segurança absoluta. Se no cinema ele era um sucesso garantido, nas premiações ele se tornou uma verdadeira lenda viva.
Para Billy, ser o anfitrião de uma cerimônia de gala deixou de ser apenas um bico de luxo. Transformou-se em uma plataforma para a aclamação e reconhecimento sério da crítica. Em 22 de fevereiro de 1989, ele apresentou a 31ª edição do Grammy Awards e, por sua maestria no palco, levou para casa o prêmio Primetime Emmy de melhor performance individual. 2 anos depois, sua genialidade ao apresentar e roteirizar a 63ª edição do Oscar em 1991 rendeu-lhe mais 2 estatuetas do Emmy, uma pela performance e outra pelo roteiro. Ele não parou por aí. Ganhou mais um Emmy de roteiro pelo Oscar de 1992. Outro pela apresentação da cerimônia de 1998 e adicional pelo brilhante especial de comédia Midnight Train to Moscow, 1990. No total, ele acumulou 6 prêmios Emmy no horário nobre, a maioria deles diretamente ligada à sua rara capacidade de dominar, escrever e moldar eventos ao vivo, que são conhecidos por serem caóticos e imprevisíveis. Parte do que tornou suas noites de Oscar tão imortais foi a maneira revolucionária como ele reinventou os monólogos de abertura. Billy começou a criar números de comédia elaborados, onde ele literalmente se inseria nos filmes indicados a melhor filme daquele ano. Em 1998, durante a 70ª edição do Oscar, ele cantou sobre Titanic usando a melodia clássica de A Ilha dos Birutas. Ele brincou com Melhor é Impossível, transformou o Gênio Indomável em um número musical e saudou Ou Tudo ou Nada com uma paródia hilária. No ano 2000, ele abriu a noite sendo inserido digitalmente em obras-primas clássicas, como A Primeira Noite de um Homem e Psicose. Em um momento de pura genialidade, ele usou um letreiro estilo filme mudo para entregar a famosa frase de O Sexto Sentido: Eu vejo gente morta. Na cerimônia de 1991, ele passeou brincando pelo público, entrou no teatro montado a cavalo e, em um momento que ficou para a história, sentou-se tranquilamente no colo do sisudo Clint Eastwood, enquanto provocava afetuosamente ícones intocáveis, como Morgan Freeman, Meryl Streep e Jack Nicholson. Muitas dessas aberturas épicas duravam quase 8 minutos. Eram coreografadas por talentos monumentais como Debbie Allen e exigiam que ele dançasse, cantasse e contasse piadas, tudo isso mantendo um controle rigoroso sobre o ritmo frenético da transmissão ao vivo. Ele era o maestro perfeito. No entanto, através de todos esses picos profissionais deslumbrantes e dos vales emocionais inevitáveis da vida, havia um lugar físico, silencioso e constante, que ancorava a sua alma. Até que esse próprio porto seguro fosse colocado à prova. Em novembro de 1979, bem no início de sua ascensão, Billy e sua esposa Janice compraram uma charmosa casa em estilo espanhol em Pacific Palisades, o bairro californiano onde o vasto Oceano Pacífico encontra um dos redutos mais prestigiados de Los Angeles. Construído em 1936, o casarão de aproximadamente 620 metros quadrados abrigava 4 quartos e 6 banheiros. Eles pagaram $435 mil pelas chaves. Ao longo das décadas seguintes, o mercado imobiliário faria esse valor disparar para a estratosfera, chegando à marca de 8 a 10 milhões de dólares. Mas para eles, aquilo nunca foi um simples pedaço de gesso, tijolo e madeira. Quando compraram a casa, Billy estava apenas começando a despontar na série Soap. Ele e Janice já estavam casados há 9 anos e a segunda filha do casal estava a caminho. Eles cruzaram a soleira daquela porta de madeira sem fazer a menor ideia de que aquele espaço sagrado
guardaria 46 anos de feriados em família, discussões acaloradas, gargalhadas até a barriga doer e incontáveis noites de silêncio e paz. Foi dentro daquelas paredes que eles criaram suas duas filhas. A primogênita, Jennifer, nascida em janeiro de 1973, cresceu. Formou-se na Universidade Northwestern em 1994 e seguiu os passos do pai na atuação, brilhando em séries como House e Once and Again. Ela se casou com seu namorado da faculdade, Michael Foley, em setembro de 2000, e juntos trouxeram mais vida à casa de Pacific Palisades, dando a Billy e Janice duas netas, Ella Ryan, 2003, e Dylan Francis, 2006. A caçula, Lindsay, nascida em 1977, escolheu um caminho criativo diferente, tornando-se diretora e produtora. Em 2004, ela lançou um documentário muito elogiado chamado My Uncle Burns. Com o passar inexorável do tempo, a casa dos Crystal tornou-se um ponto de encontro intergeracional mágico. Novas risadas infantis ecoavam pelos corredores. Os netos corriam, caíam e brincavam pelos mesmos quartos e jardins onde suas mães haviam brincado tantas décadas atrás. Era um santuário inquebrável, um monumento ao amor duradouro em uma cidade conhecida por casamentos descartáveis. Tudo parecia perfeito. Até aquela noite de janeiro, aquela casa foi o epicentro silencioso de uma vida inteira. Ela abrigou animadas festas de aniversário nas décadas de 1970 e 1980. Testemunhou as dolorosas despedidas quando as filhas foram para a faculdade nos anos 1990. Sediou casamentos inesquecíveis nos anos 2000 e foi o palco de encontros familiares calorosos que se estenderam pelas décadas de 2010 e 2020. Mais tarde, com a voz embargada, Billy diria que acompanhar a gravidez de Jennifer à espera da neta Ella foi uma das experiências mais profundas de sua vida. E aquela casa sempre foi o pano de fundo calmo e seguro para cada um desses milagres cotidianos. Até que em janeiro de 2025, toda essa rica e intransferível história colidiu de frente com uma força brutal e implacável da natureza. No dia 7 de janeiro, o temido incêndio de Palisades Fire, começou e passou a se mover com uma velocidade aterrorizante, engolindo tudo o que via pela frente. Em uma janela assustadora de apenas 20 minutos, o fogo saltou de 20 para 200 acres. No dia seguinte, o monstro de chamas já havia devorado mais de 5.000 acres e destruído cerca de 1.000 estruturas. O aviso de evacuação soou como um alarme de guerra. Billy e Janice, agora na casa dos 70 anos, foram forçados a abandonar a propriedade às pressas no dia 7. Eles fugiram vestindo apenas as roupas do corpo e usando máscaras N95 para tentar sobreviver à fumaça espessa e tóxica que cobria os céus da Califórnia. A lenda de Hollywood, o astro de milhões de dólares, de repente tornou-se apenas um homem tentando salvar a vida da mulher que amava. Mais tarde, ele confessaria que vestiu aquela mesma única muda de roupa por uma semana inteira, simplesmente porque era a única coisa que lhe restava no mundo. Quando as chamas finalmente recuaram, o lar que os abrigou por 46 anos havia desaparecido. No dia 30 de janeiro de 2025, o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, CAL FIRE, divulgou o relatório final e devastador da tragédia. Área devastada. 23.448 acres queimados. Estruturas perdidas. 6.837 construções destruídas. Impacto humano. 105.000 moradores forçados a evacuar,
4 feridos e, tragicamente, 12 vidas perdidas. A propriedade de Billy, que o mercado avaliava entre 8 e 10 milhões de dólares, foi reduzida a um monte de cinzas cinzentas. Mas o dinheiro não importava. O que o fogo realmente levou foram quase todas as fotografias, as lembranças físicas e os objetos insubstituíveis que contavam a história daquela família. No dia 8 de janeiro, ainda processando o choque, Billy enviou um comunicado comovente à revista People. Ele escreveu que ele e Janice viviam naquela casa desde 1979, que haviam criado filhas e netos naquelas salas, e que cada centímetro daquele lugar havia sido preenchido com amor puro. Com uma franqueza dolorosa, admitiu que seus corações estavam partidos em 1000 pedaços, mas garantiu que, sustentados pelo amor inabalável das filhas e dos amigos, eles encontrariam uma forma de sobreviver a isso. E ele provou essa força no dia 30 de janeiro de 2025. Durante um show beneficente para arrecadar fundos para as vítimas do incêndio, Billy subiu ao palco. Ele parou diante da multidão vestindo exatamente as mesmas roupas com as quais havia escapado do fogo, revelando ao público que aquelas peças foram tudo o que ele teve durante a primeira semana de pesadelo. Foi então que ele compartilhou uma história que transformou o cheiro de destruição em algo completamente diferente, algo sagrado. Dias após o incêndio, suas filhas, Jennifer e Lindsay, tiveram a coragem de caminhar pelas ruínas enegrecidas de onde um dia foi a casa de sua infância. Enquanto vasculhavam os escombros, o olhar delas foi capturado por algo improvável no meio de tanta desolação. Elas encontraram uma pedra e a levaram até o pai. A rocha tinha apenas uma única palavra esculpida nela: laughter. Risadas. Foi o único, o exato e o absoluto único objeto que, por algum capricho do destino, sobreviveu à fúria do fogo. Quando Billy Crystal segurou aquela pedra coberta de fuligem em suas mãos, o tempo parou. Ele sentiu, no fundo da alma, como se o seu eu, de 15 anos de idade, aquele mesmo menino com o coração quebrado pela morte súbita do pai, estivesse lhe enviando uma mensagem através das décadas. Uma mensagem dizendo que tudo ficaria bem, que de alguma forma inexplicável, eles ficariam bem. Dentro daquela única palavra sobrevivente, ele encontrou o motivo que precisava para continuar respirando e caminhando. Após uma vida inteira dedicada a transformar a sua própria dor em humor para curar os outros, Billy Crystal se viu de pé, cercado pelas cinzas do seu passado, e fez a escolha mais corajosa de todas. Ele escolheu acreditar que, mesmo depois do fim do mundo, as risadas ainda podem ser o caminho para recomeçar. A recomeçar. A recomeçar. A recomeçar. A recomeçar. A recomeçar.